Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao presidente Marcos da Costa pelo convite, agradecer ao Dr. Walter Seneviva também pelo convite. E, começando, eu tenho uma alegria e uma tristeza hoje. A tristeza é de suceder a doutora Thaís Gasparian, e a alegria é de anteceder o professor Oscar Vilhena, que todo mundo sabe é brilhante. Como o Dr. Walter Seneviva disse, eu sou integrante do Conselho de Comunicação Social. Eu queria falar só um pouco sobre o Conselho. Ele é um órgão auxiliar, de fato, do Legislativo brasileiro. Nós, no Conselho, e o Dr. Walter Seneviva já integrou o Conselho, então percebe-se que ele decaiu um pouco na qualidade, que agora sou eu que integro a cadeira dele. Nós fazemos estudos, pareceres sobre demandas, tanto da sociedade civil como do Congresso Nacional, sobretudo sobre os projetos de lei que estão em tramitação. E nesse trabalho é visível que nós, da sociedade, temos muito a fazer, porque a qualidade do trabalho técnico, das propostas, elas são temerárias. Então, há uma grande dificuldade até do Conselho de agir, porque muitas vezes ele não é nem demandado, porque certamente ele vai agir de uma maneira dura em relação aos projetos de lei. Então, nós temos, a sociedade civil tem esse assento, é um órgão paritário, ele tem 1/3 é composto pelas empresas de comunicação, 1/3 pelos trabalhadores das empresas de comunicação, os jornalistas, radialistas e outros profissionais, e 1/3 pela sociedade civil. Então, a sociedade civil, a OAB, eu sou representante até indicado pela OAB, tem uma missão e pode contar com a colaboração de todos os senhores. Bom, nosso tema aqui hoje são a liberdade de expressão com relação aos direitos humanos. Eu trago aqui só para ler, só para a gente trazer a curiosidade, como isso é colocado na legislação internacional, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 diz no artigo 19 que toda pessoa tem direito à liberdade de expressão, de opinião. E esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Já o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, também no artigo 19, diz que toda pessoa terá o direito à liberdade de expressão, e esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, de forma impressa ou artística. Bom, isso é... O Pacto de São José da Costa Rica também, e no artigo 13 aqui, diz que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão, e esse direito de liberdade inclui procurar, receber, difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por meio de qualquer escolha sua. Nossa Constituição também diz algo, mas não tão parecido, mas diz que todos são iguais perante a lei e diz que a todos é assegurado a liberdade, a igualdade, a segurança e é assegurado o direito de resposta, na verdade, proporcional ao agravo, ou seja, que já é um limitador à liberdade de expressão. E é isso, a liberdade de expressão, esse direito não é absoluto, essa é uma questão que nós temos que deixar bem claro. Ele sempre vai vir de encontro a outros direitos que as pessoas têm, direitos que são também tão fundamentais quanto. A questão toda, hoje em dia, que a professora doutora Thaís Gasparian colocou, é que há, nessa colisão de direitos, uma certa interferência, às vezes, do judiciário, agindo numa clara censura judicial, porque vem agindo, em alguns casos, a priori, ou seja, antes até de ser publicado alguma coisa, o judiciário já vem interferindo. Nesse próprio site da Abrage, há várias
matérias e vários trabalhos sobre essa questão e sobre os números, precisamente. Muitos casos, no Conselho de Comunicação Social também nós alertamos todos, muitos casos em que o judiciário tem agido previamente numa clara censura judicial. E isso, de fato, é um grande perigo para nós. E aí vem também a outra questão que a doutora Thaís colocou. O judiciário tem interferido numa outra questão, que é o direito ao esquecimento. Na verdade, é o direito à história, e não ao direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento, hoje, ele vem sendo trabalhado no Brasil com base numa decisão que houve na Comunidade Europeia, num caso talvez alguns conheçam, que foi a retirada de um nome de um cidadão espanhol. Ele estava devendo dinheiro uma época e a casa dele foi leiloada. E havia então publicado no jornal o edital da dívida desse cidadão. Ele entrou pedindo direito que não se pesquisasse no Google o nome dele. E foi isso que a comunidade europeia, o Tribunal Europeu, deu para ele essa decisão, dizendo que o Google, então, deveria excluir ele das buscas. Bom, essa decisão foi considerada uma decisão de direito ao esquecimento. Na verdade, a comunidade europeia não mandou tirar a reportagem, o jornal que foi publicado. Mandou tirar das buscas do Google o nome dele. Bom, no Brasil, essa decisão tem sido usada de outra maneira, para tirar todas as informações das pessoas. E isso, claramente, me parece uma coisa bem equivocada. O caso da Ida Cury é o caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal, está com repercussão geral, o relator é o ministro Toffoli. Eu estava dizendo para a doutora Thaís aqui que eu estou muito temeroso do que é que eu estou entendendo que vai acontecer, que é um voto salomônico, uma decisão salomônica no sentido de que os veículos de imprensa teriam que complementar as matérias, atualizar as matérias, o que me parece um absurdo, porque nós vamos viver na função, que eu sou também num veículo de imprensa, vamos ver na função de ficar atualizando de acordo com o que as pessoas querem, as reportagens. Isso não vai ter fim, e isso é um atentado à liberdade de imprensa, porque se qualquer um disser o que eu tenho que fazer, é um atentado à liberdade de imprensa. O que, na verdade, acontece é que a liberdade de imprensa é ampla e geral, e eu pago pelo dano que eu causar. Eu pago pelo erro, que todos somos falíveis, estamos sujeitos a isso, publicar, e pago pelo erro no tamanho do erro que cometer. Mas não eu ter que ser obrigado a atualizar a matéria. Se eu publiquei que fulano foi preso dia tal, eu não sou obrigado a dizer que ele foi absolvido dia para frente, que é uma grande queixa que as pessoas fazem. Mas os jornalistas não acompanham as matérias, não colocam as coisas novas que aconteceram. Bom, de fato é isso, claro, que o mais importante é que o cidadão foi preso. Não é que o cidadão foi absolvido depois de 10 anos num processo complicado, que muitas vezes, às vezes, ele é absolvido por prescrição, por outros motivos. Então, essa não é a questão. Então, a doutora Thaís colocou, Thaís, há um grande, hoje, esse pedido de remoção, ele é, no meu caso, ele é diário. Ele acontece todo dia. As pessoas às vezes fazem um comentário, uma carta publicada, eles querem, depois de 10 anos, eu não penso mais assim, tira para mim essa carta. Bom, mas se você não pensa mais assim, você não devia ter mandado, então, com essa dúvida, né? Então, isso é assim, rotineiro. Outro dia teve um pedido de alguém que fez uma palestra e a gente divulgou que a pessoa fez a palestra, e ele não queria constar que ele tinha feito aquela palestra depois de 10 anos. Eu falei, por que será que a pessoa não quer? Né? Qual será que é o problema dela? Enfim. Mas os pedidos hoje, eu tenho reparado, eles têm sido feitos da seguinte maneira, sobretudo dos políticos. É um dado interessante, porque como eu trabalho dos dois lados, como cuidando da parte jurídica e também da parte editorial, eles estão entrando contra o Google, estão tirando da busca do Google. Então o Google me comunica, me manda uma mensagem dizendo, olha, esta reportagem sua, esse link dessa reportagem, está sendo excluído da minha busca a pedido do juiz
Tal. E ele não conta, nem fala o número do processo, não informa nada, porque e o Google também é meio desinteressado. Isso é um grande problema para nós. Porque o Google, ele não tem interesse nas demandas e ele não tem muito interesse na informação. Como nós, que somos, de alguma maneira, um pouco ideólogos, porque nós estamos vivendo e queremos viver a informação. O Google não, o Google é uma máquina. Então, se aquela notícia foi excluída ou a outra foi excluída, para ele tanto faz e encerra a demanda e acabou. Ele consegue eliminar lá, eliminar a satisfativa, ele não precisa nem ir no processo, então ele não briga também. Então está acontecendo isso muito. Nessas eleições eu recebi acho que umas 15 exclusões do Google. Ou seja, o político se atreveu a entrar no judiciário, eu digo, entrar no judiciário e pedir para o Google excluir uma reportagem que era verídica, tanto é que ele não teve coragem de entrar contra mim, pedindo para eu tirar ou entrando com ações de danos contra mim. Então, isso deve acontecer muito nos outros veículos. E nós estamos vivendo uma censura judicial, ou seja, os juízes estão autorizando esse tipo de coisa. Bom, eu não vou encerrar aqui, não vou comentar o caso do ministro Lewandowski, que eu achei que o doutor Thaís ia comentar, a liberdade de expressão do advogado, mas acho que o doutor Oscar vai comentar, então vou passar a bola para ele.